Som do Movimento, para mim, ele foi um divisor de águas com o resultado final. Porque no início era só a ideia de fazer um solo, porque não tinha um solo, e foi por um pedido que eu fui fazer o solo, não era um desejo, foi um pedido. E aí o resultado foi que me trouxe um avanço na minha dança, do entendimento do meu corpo, da improvisação, de uma criação coreográfica. Então esse trabalho me trouxe uma evolução como artista e como dançarino. Na época, a Discípulos do Ritmo, né, era agenciada pela Move Action, que é uma empresa francesa que cuidava da carreira de vários dançarinos, inclusive do Storm. Então, desde 2002, eles cuidavam da nossa carreira, e o Dirk Corel era a pessoa que era era o empresário mais próximo da gente dentro da empresa Move Action. E dia, Frank me falou, acho mais ou menos em 2004, ele me falava de uma ideia que ele tinha, chamado Som de Movimento. E era uma abordagem muito interessante, porque no trabalho dele, o movimento gerava o som, né? Numa época, quando os coreógrafos vindo do hip-hop se apoiavam mais ou menos no som para o desenvolvimento do movimento, né? Era uma outra lógica que eu achava muito interessante. E ele foi contactado para um festival chamado Festival Macadam, na cidade de Aix-en-Provence, na França. Perguntaram se a Discípulos tinha um solo para programar no festival. Mas o fato é que eu tinha visto um trabalho de sound design do meu amigo, parceiro musical de longa data, o DJ Som 3. Ele tinha pego umas imagens de dançarinos de um comercial e tinha feito um experimento para a agência que ele trabalhava. Ele tirou as músicas do comercial e pôs só efeitos sonoros nesses dançarinos. E dançar com efeito sonoro não é nenhuma novidade na dança. Isso tem imagens dos anos 80, dos anos 90. Gente famosa como Mr. Wiggles tem solos com efeitos sonoros, o Storm mesmo. Mas do jeito que eu vi o efeito sonoro no vídeo, na edição, no trabalho de sound design do Som 3, eu vi que era totalmente diferente. Porque imediatamente eu pensei, e se isso acontecesse ao vivo? Eu pensei naquelas pessoas executando e saindo os efeitos sonoros ao vivo. Aí as coisas elas foram surgindo aos poucos, porque quando eu estou no processo de criação de qualquer espetáculo da Discípulos, eu não consigo parar de pensar no assunto. Então as coisas vão se construindo, né? A primeira coisa que eu percebi é que eu não poderia coreografar, aliás, montar a trilha sonora e fazer uma coreografia para os efeitos. Porque isso já era uma coisa que era como já tinha sido feito por outros dançarinos. E quando a gente coreografa usando o efeito, a gente só está substituindo a música por um efeito. Então se você coreografa aquilo, eu acredito que não daria o efeito que eu tinha visto no trabalho que o Som 3 tinha feito. Então eu decidi improvisar, me gravar dançando e dar o vídeo para que o Som 3 fizesse exatamente a mesma coisa que ele fez no vídeo da agência que ele trabalhava na época.
E aí, assim, eu montei o roteiro todo, gravei o vídeo, eu dançando com músicas, né, no início, fiz toda a edição e dei para o Som 3 sonorizar, tirando as músicas e colocando só efeitos sonoros. The first time I met Frank was at the Goethe Institute in Sao Paulo. I think it's in Pinheiros, I'm not 100% sure, or it's between Paulista and Pinheiros, but we were supposed to do a project together. And well, that's where I met him the first time. Beforehand, the Goethe Institute, because they asked me if I wanted to do the project, they sent me a video, a VHS of Discípulos do Ritmo with the whole company, kind of like showing me that everybody, you know, like everybody in the company knows what they are doing. So I saw them locking, popping and breaking, and in particular, of course, you could see that Frank was like the chief rocker in the company and, and that he put everything in order. Foi muito difícil aprender a fazer o que eu faço. Porque quando a gente coreografa como dançarino, a gente é mais racional. A gente pensa em cada movimento, em cada estrutura, a relação do tempo, onde vai o movimento. E muitas das vezes é como se a gente estivesse empacotando aquilo para ser mais entendido. Porque muitas vezes uma coreografia é até para mais pessoas fazerem, né? Quando eu gravei uma improvisação e tive que aprender a improvisação, eu percebi o quão complexo era uma improvisação quando tenta reaprender ou aprender como coreografia. E aí era muito difícil eu entender o que eu tinha feito, como que o pé se movia ao mesmo tempo que a cintura e o tronco e a cabeça, porque o DJ Som 3 fez questão de colocar cada som em cada movimento, em cada parte do meu corpo. E se eu diluísse isso para facilitar, o efeito não aconteceria, de que o som está saindo do meu corpo. Então foi muito difícil. Eu lembro que eu tive dias... Eu lembro muito bem de uma situação, de uma viagem que a gente fez com a Discípulos para fazer o Tá Limpo, numa cidade do Mato Grosso. E aí tinha um dia de folga. Todo o pessoal do elenco do Tá Limpo foi visitar a cidade, passear, ir nas cachoeiras, eu me lembro. E eu fiquei no hotel aprendendo o som do movimento, porque faltava talvez uma semana ou duas para a estreia e eu ainda estava longe de me convencer de que aquilo ia funcionar. Eu lembro todo mundo saindo para se divertir e eu no quarto do hotel trabalhando em cada movimento, olhando o vídeo, tentando entender o que eu tinha feito. Mas o resultado é que, fora o resultado do próprio solo, mas é que eu aprendi a ter uma leitura melhor sobre o que eu faço. Hoje eu consigo, desde aquela época, desde 2005, eu consigo improvisar e ter noção do que eu estou fazendo ao mesmo tempo que eu estou dançando, que antes era um borrão quando a gente está dançando. Parece que você entra em transe e não consegue absorver o que você está fazendo. Então eu só conseguia saber o que eu estava improvisando quando eu gravava. Mas depois do som do movimento, por causa desse exercício ou desse aplicativo que destravou na minha mente, eu consegui entender como que eu improviso. Então, até as minhas construções dos outros trabalhos que vieram depois, acredito que ficaram melhores, porque eu conseguia aproximar mais a minha coreografia do jeito que eu improviso. E eu acho que isso é um trabalho de avanço como dançarino. Have a lot of respect for my brother Frank. The first time I heard about him was before when we even met together. He was already a name in the community, in the represent Brazil from the OGs. Actually, it was really known by locking, popping, and as a good dancer from Brazil. Agora falando sobre a estreia, no mesmo festival tinha os dançarinos de house, Rabai e Didier. Eu lembro que eles fizeram um duo, então eles fizeram um duo e eu fiz o meu solo. A gente dividiu o dia, não foi a noite, porque o festival era ao ar livre e durante o dia.
a long time ago when we met. It was an honor for me, and to share with you the stage. And also now, when I see you, what you do for your country, it's really great and a big honor to know you. So thanks again. Take care. God bless, and hope to see you maybe soon. Foi um dia muito bonito, eu me lembro. Lembro assim, do sol, de todo aquele clima. E foi engraçado, né? Pensar que a estreia do Som do Movimento não tinha um trabalho de luz, porque não era necessário, não tinha porquê. Então foi um dia muito interessante. O trabalho dos dois também era uma estreia também. E nós dois, né, tanto eu quanto eles dois, a gente conversou muito sobre o nervosismo de estar ali, fazendo pela primeira vez, né, se expondo, né, o trabalho, eles dançando em duo e eu dançando sozinho. Então foi uma experiência super incrível. Aujourd'hui, encore une fois, il y a Franck Ejara qui va venir, c'est l'année du Brésil, et il nous vient de Sao Paulo. Il va nous présenter son solo, qui s'appelle Son du Mouvement. En fait, il va nous montrer un extrait. C'est la première aujourd'hui. J'ai vu les répétitions, moi je trouve ça mortel. Donc vous allez pouvoir assister à ceci avec nous. Eu tenho um problema que momentos traumáticos na minha vida, a minha mente apaga. Então, eu acho que eu já falei sobre o Tá Limpo, lembro da estreia do Tá Limpo, que eu não lembro da estreia. E eu não lembro da estreia do Som do Movimento também, da sensação depois. Eu fui, eu acho que, começar a entender o Som do Movimento como algo prazeroso, talvez depois do primeiro ano. Porque é um espetáculo que eu tive a sorte de circular muito, né? Viajar muito com ele e fazer tanto lá fora quanto no Brasil também, porque um solo tem custos menores, a gente consegue dançar em mais lugares. O Som do Movimento já surgiu fora da caixa preta, então dançar fora da caixa preta ou na caixa preta, isso facilita muito para a gente poder circular com o espetáculo. Então eu sinto que comecei a entender melhor e curtir mais o solo depois de um tempo que eu já tinha feito. No dia da estreia eu não me lembro, sendo sincero. He's one of my favorite rockers here in Brazil, and the first time I met him, he was like gung ho, because I remember he said, "Look, what about this step that you guys used to do? You go back and you step and you move up to touch." And I realized at that time
he was a person that has been watching locking for a while. And from that time on, he actually been a person that I would talk to, send message to. He's helped me with street dance roots and stuff like that. So overall, I think he's a fantastic guy. You know, not trying to like say good things about someone that's not good. I'm saying good things about a person that is good. Desde grandes cidades, né, Paris, o sul da França, mas também até vilarejos. E fui para a Alemanha, dancei também na Bélgica, na Holanda. Cheguei a fazer no Brasil, né, eu lembro que fiz até no Festival de Joinville, foi uma experiência interessante. Este é o primeiro espetáculo solo do dançarino e coreógrafo Frank Ejara, no palco do Teatro Juarez Machado, companhia Discípulos do Ritmo. A estreia no Brasil foi no Festival do SESI, e a primeira vez. E nesse também eu me lembro do nervosismo, porque para mim era a estreia no Brasil. E aí tinha os conhecidos na plateia, as pessoas que estavam lá ansiosas para me ver, então isso também foi uma experiência interessante. E me apresentei também nos Estados Unidos por 3 vezes. A primeira vez em Nova York foi num festival chamado Hip Hop Theater, onde eu já estava fazendo, era um combo, o meu solo e o solo for two do Storm. Então a gente foi para Washington e a gente foi para Nova York juntos, porque a gente já fazia isso na Europa em vários lugares. So mostly we toured our 2 solos together in France, because now the good thing was I had my solo already, now Frank also had a solo, and now because he had half an hour, I had half an hour, we were filling an evening. So, you know, like, and that's what theaters want. My solo alone wasn't enough, his solo wasn't alone wasn't enough. So when we were touring together, we had one evening filling program, which was amazing. So for me and Frank being together even more, it was the best thing that happened to us. And then of course, you know, like it wasn't just in France, but also in Brazil a few times. And I think the best highlight of it all was when we were both traveling to Washington, D.C. and we performed our solo there. That, at least for me, that was the biggest highlight. Anyway, so now, that's enough. Okay, now we're going to turn it over to Storm and Frank Ejara. Let's give them a round of applause, please. Ready? Hello. All right, so I'm a bit nervous about this. So this is Frank, I'm Storm, he's from Sao Paulo, Brazil. I'm from Germany, I'm from Berlin. I just prepared something for you to understand how I did the show yesterday, how I developed the show. So my piece called Som do Movimento means sound of movement. And the principal idea was try to make a sound with my body. That's the idea. I don't use the music on the show, I just use the sound effects. The people, my idea is that you talk, that think that the sound is coming from my body. That's the main idea. Peace, Popmaster Fable here. I want to give a shout out to my boy, my Brazilian brother, Frank Ejara. What can I say? The first time I saw him getting down many years ago, I was amazed because it was obvious that Frank knew the foundation and technique of locking, popping, and you know, he was the real deal. You know what I mean? And I consider him a cultural brother from another mother, Brazil. Peace and love. In 2005, I went to France to check out different pieces of work to choose for Breaking Convention the year after. And I saw his solo, in which he was exploring different sound effects, and it was just so clever, so beautiful, so amazing, ingenious, with a foundation of dance skill, you know what I mean?
And yeah, he absolutely killed it. And I remember sitting there watching the piece thinking that I'm definitely going to program this for Breaking Convention. So, roll on 2006. He performed in London to great effect. People absolutely loved the solo. How can you not, I would say. So, Mr. Airplane Man. Yeah. I think, I would like to go to Brazil next. Oh, really? Shh. This piece we're about to see is a very, very special piece in which the dancer works with sound. Yeah? But the only way in which the audience is gonna get the piece is if we stay real quiet and we listen to the sounds which the dancer is dancing with. Is everybody cool to be quiet? No, you got it wrong. You're supposed to say, yes. So after 3, 1, 2, 3. Okay, now seriously, it's a very special piece. I saw it last year in France. The brother's name is Frank Ejara, and it's an amazing piece of work. And just this once, I would like the Breaking Convention audience to not make loads of noise, but just to put your hands gently together for Frank Ejara. Breaking Convention é um festival de street dance em Londres. É o maior de Londres. E eu fiz em 2006 e fiquei super sem graça quando eles me chamaram para ir em 2007 de novo. E eu falei, mas eu não estou com um solo novo. Eu, não, a gente quer que você faz de novo. E eu fui E aí na minha segunda volta no Breaking Convention em 2007, foi para fazer Londres e fazer uma turnê pela Inglaterra. E nessa turnê eu tive a honra de dançar junto com o Electric Boogaloo. Então era o meu solo, o show do Electric Boogaloo em homenagem ao Skeeter Rabbit, que tinha falecido recentemente, e encerrava com a companhia francesa Frank Deluise, que tem até tinha o Michi como um dos dançarinos. The Breaking Convention tour were in 2007. We had the chance to
I want to say dance together. It wasn't really like a tour, but we were really a family touring together and dancing together, exchanging and being respectful with each other, you know. And that was a blessing for me. We were super younger, we were hungry, we were deeply commitment, and like we were really into sharing our culture. I think we need to get on John ZD's aeroplane, man, and fly over to Brazil. Brazil, come now. Gotta go. Gotta go. Yes, but before we do that, I want you to say, Benvindo de volta. I think you need to break it down a bit. Okay. Come, break it down. Benvindo de volta. Devota. There's somebody in the front there that knows that well. Well done. Am I doing it quite well? So, Yeah. but on the end of it, I want you to say, Benvindo de volta, Francejara. Yes? I think they need to do that again after 3. 1, 2, 3. Benvindo de volta, Francejara. Give it up. That means welcome back, Francejara. But remember, shh, when he comes on stage, okay? Thank you. Okay. O show foi demais, eu estava nervoso por voltar aqui depois de um ano e fazer o mesmo show. Mas o que eles fizeram foi muito legal. Os apresentadores fizeram a plateia toda de quase 2.000 pessoas falarem "Bem-vindo de volta, Francejara" em português. Aquilo foi emocionante para mim. Então me tranquilizou bastante, eu fiz o show. Yeah, so I invited him back because we had a national tour. And it was such a tidy package to be able to tour because it was him on his own. But the effect that the solo had to all of these audiences was incredible, man. And that was the year that we toured with the Electric Boogaloos as well. So I remember at the end of that tour, they all jammed together on stage. I hope, Frank, you still have that video because it's very important. First time I met Frank was, I can't remember the date, but I know it was 2000, early 2000. I know it was probably in France. I think that's what it was. And but I had already heard about Frank and stuff through other dancers and things like that. You know how he can get down, and when I met him, and it proved what I heard that he can get out, you know, and popping and boogling and all this thing, locking everything, you know. He's all around dancer. We did in our show, we would do a finale routine. So we said we wanted him to come out and do a routine. So he learned the routine. Now he do his show, and then we do our show, and then he came out and we invited him on stage to do the finale with us, and which was for us it was a big thing because with this dance, once you meet someone and y'all vibe and it becomes family. So, and he just had the skills to do it. So, Yo, is that the first ever time that Frank Ejara has performed with the Electric Boogaloos? That is major props, bro. That is a dream. I don't need to wake up. Okay, keep going. Put another music, please.
E aí essa turnê foram mais de um mês na estrada pela Inglaterra, dançando solo e convivendo com Poppin' Pete, Sugar Pop e o Sean Boogie, que é filho do Poppin' Pete. Então essa experiência também foi uma coisa que, para mim, como dançarino de popping, ter esse contato mais próximo com os caras e ter uma convivência, né, com eles do dia a dia foi super interessante. Yes, I am very, very happy. You know, we're on tour and we're on the tour bus. That's what it's about. It's not about the money. It's not about the stage. Not about the people. It's only about the tour bus. That's it. That's all I want. I'm official now. Yeah. I think I first met Frank back in 2005 or 2006 when I was one of the producing team at Breaking Convention, the International Festival of Hip Hop Dance Theatre at Sadler's Wells in London, and we presented the solo in our London festival, and it was such a major success. Audiences absolutely loved it. The critics reviewing the show absolutely loved it. And in 2007, when we did our first UK tour of Breaking Convention, we invited Frank along with Electric Boogaloos and French company Frank DeLuise to come on tour across the UK with us. And we broke a lot of records on that tour. For some venues like Edinburgh Festival Theatre, there was a 94% new audience to the theatre, and guess what? They loved the show. They loved Frank's show, and I watched the show on tour every single night. And the incredible thing about this show is that you never get bored of it, and you never don't experience it on a slightly different level. The show really explores the relationship between sound and movement. It's clever, it's funny, it's witty, and the genres, the dance, the technique. For me, what Frank has done is created a show that really showcases some of the hip hop dance techniques in their finest. The guy before that though was absolutely cool. The guy before that. Yeah, the solo. What is his name? Frank Ijara. Oh, it was absolutely amazing though. A single guy on his own who had the bag. That was very, very good. I'm visiting from the United States. So we were here on vacation, we heard about it, we came, and it was just amazing. Frank Ijara. Frank Ijara was absolutely incredible. I would love to see more of him. Absolutely. Thank you. He's a legend. He's a legend. I've been watching him since I was about 10. He's a man. Oh shit. You're definitely nice to meet him, man. This guy is I respect him, man. Oh, love Cracksman, my family. You know, sick looking man. And honor and respect, man, because thinking that's what one of the things I got me popping, man. I want to battle him. I mean, I want to face him. But now, man, yo, there's no words to explain my happiness. Brazilian guy just blew my head off, like, they were really amazing, like. Mais c'était fantastique, sérieusement. J'ai bien kiffé le Brésilien. To this date, it's one of the best solo performances I ever seen, you know, and because it was so syncopated, and the timing, and that he had to react, the choreography of it, and within that choreography he was doing freestyle, so his show was you know, was incredible, man. E por conta do Breaking Convention é que eu acabei indo para Nova York, no Harlem, porque quando o Breaking Convention completou 10 anos, eles quiseram fazer uma edição dentro do Teatro Apollo. E aí me chamaram pela terceira vez. Aí a gente quer que você venha novamente, só que agora é para dançar no Apollo em Nova York, comemorando os 10 anos do Breaking Convention. Então, John ZD, que é o curador, produtor, organizador, idealizador do Breaking Convention, é que me deu todas essas oportunidades e eu sou super grato. Then again, we performed Breaking Convention
at the Harlem Apollo, and it was a massive gig for all of us, definitely for me, to be invited to this building that has had so many amazing soul dance acts. A lot of them have influenced hip-hop, you know what I mean? James Brown in particular. But yeah, so we did that, and Frank killed it at the Apollo, you know what I mean? It was a very memorable show. Thank you so much, Frank, for doing this. Ter essa experiência de dançar naquele teatro, que é sagrado da cultura negra americana, da música, da dança, dos musicais, da comédia. Então, para mim, foi muito forte. Eu quando estava lá, eu lembro que eu dancei a primeira noite e foi incrível. Mas a segunda noite foi mais incrível porque no outro dia eu saí no bairro e todo mundo me conhecia. Porque também é um teatro do bairro. As pessoas do bairro é que vão no teatro e no outro dia elas estavam nas ruas me conhecendo, cumprimentando, falando que tinha me visto, que ia ver de novo. Então ter essa experiência em Nova York foi uma coisa inesquecível na minha carreira. Eu tentei voltar para a cena em outros espetáculos. No aniversário da Discípulos, de 20 anos, em 2019, eu fiz o Fresta. Foi horrível a sensação, porque eu simplesmente fui irresponsável de achar que era só pôr a música que ia dar certo. E aí o meu AVC era recente, a minha condição era recente, então eu sentia muito mais na época. Era muito recente toda essa situação da minha sequela. Então foi uma tentativa. Depois, em 2018 mesmo, não, na verdade, eu acho que em 2019, eu tentei fazer o Tá Limpo também, eu me lembro. Mas também foi... E aí eu fui desistindo de voltar para o palco por causa do incômodo, né? Um instante. Você lembra o que eu disse ainda há pouco? Eu tenho um problema que momentos traumáticos na minha vida, a minha mente apaga. Dito isso, durante a edição desse documentário, e a pesquisa, e a busca por material, eu acabei me lembrando de uma coisa que tinha se apagado totalmente da minha mente. Em 2022, com os eventos ainda exigindo máscaras e comprovantes de vacinação, houve sim mais uma tentativa de voltar para os palcos, e para fazer dessa vez o som do movimento. Foi no Festival Passo de Arte, em Indaiatuba, a convite da Marisa Pivetta, e aí eu tentei mais uma vez e foi frustrante
por causa da dor que eu senti, os desequilíbrios, todas as adaptações que eu tive que fazer para conseguir finalizar o espetáculo. E ali eu vi que realmente precisava de um trabalho muito maior e mais profundo para poder voltar bem para os palcos. E esse foi mais um dos truques que minha mente fez com os meus traumas, como tem feito a minha vida toda. Eu preferi me apegar à última vez que eu fiz bem o Som do Movimento, que foi em 2016, na Semana de Dança do Centro Cultural São Paulo. Então, seguimos com a programação. Então eu voltar com o solo tem tudo a ver também com o convite. Primeiro eu fui convidado pelo Ivo, eu acho que foi em 2024, para fazer, ou foi 2023 talvez, para fazer dentro do Identidade. E aí eu senti que, como era uma coisa minha, era o meu solo, talvez essa minha imersão no solo para tentar voltar com condições físicas seria melhor. Então eu topei já naquela época, só que durante o processo eu acabei me machucando e não pude fazer. Então quando o Mark do Centro Cultural São Paulo, o Mark Van Lu, convidou para fazer o solo, eu vi mais uma oportunidade de tentar novamente. Nossa, mano. Difícil chegar. Explode, tem que explodir isso. Mas é um trabalho que vem desde quando eu mudei, a minha forma de me alimentar, a forma de me exercitar, a minha dedicação mais ao meu corpo e a forma como eu lido com isso. E depois, efetivamente, ter alguém para me dar uma mentoria, que no caso é o Vini Azevedo, que está aí atrás da câmera, que me ajudou nesse processo de me acompanhar. De primeiro dele, e ele talvez, mais que ninguém, entende a minha dor agora, né? Essa minha condição, porque ele percebeu como ela funciona na prática. Porque quando eu falo para as pessoas, muita gente talvez duvide, né? Não é aparente, as pessoas não veem o que está acontecendo comigo. Mas no processo, acho que ele percebeu os meus desequilíbrios, evitar o lado esquerdo, como o meu corpo transpira e refrigera do lado esquerdo. Então, tudo isso ele foi percebendo. Então, ele foi pensando em exercícios, em forma para brigar com isso. Porque a ideia não é que a dor vai diminuir, é eu que tenho que lidar com ela. Então, é como lidar com os picos dessa dor durante a dança. Porque essa sempre foi a minha busca. E os exercícios, o trabalho e a conversa e os caminhos que ele foi direcionando foi eficaz para que eu conseguisse me preparar para fazer o que eu estou fazendo. Of course I was worried about Frank for some time, right? I mean, I knew about his health problems, and then, when he had that stroke, I was really scared about him. It took him a while to get back, and of course when things like that happen, in midlife, then it's taken a toll on you, right? But yeah, after a while he was getting better, he was feeling better and everything. And not only that, I was always thinking that Frank deserves to be on stage for the rest of his life, right? Because he's a born dancer. He loves dancing and he puts so much energy, time and effort into his vocabulary, into his skills. That's where, this guy belongs on stage. But on top of that, his solo is timeless. So it's not like something where you could say it fits within the time right now and maybe in 5 years. No, man, it's timeless. It's a timeless piece, whether he was playing it in the early 2000s, what he did, or he's playing it now, it fits within the time. It's something that everybody would understand and that has that quality that he could grow with it as long as he wants. E aí, como você está nesse momento? Deixa eu ver quanto tempo falta. Faltando 1 hora para a reestreia. É engraçado que eu achei que eu ia estar mais nervoso, tipo, de nervosismo, aquele negócio de frio na barriga. Eu acho que os anos de palco me tiraram isso.
mas eu tô apreensivo, né, para fazer logo. Mas não é a mesma sensação, não é uma sensação de estreia que eu já tive várias vezes. É uma outra sensação de querer passar logo pela experiência, entendeu? Então tem um pouco de ansiedade, mas não de nervosismo. And I'm excited that there's the 20-year anniversary of this piece and you are performing it again. Dude, enough respect, enough love to you for being able to get that piece back up on the road. It'll be a pleasure to see that again. And, you know, you never know, one of these days we might come to Brazil with Breaking Convention. That would be beautiful. But if not, I hope to see you again. Yeah, man, you should get in contact with me. Let me know what's up with the solo. You never know. We may see you again. Peace and love, brother, from John D and all of the people at Breaking Convention. We all miss you, Michelle, Emma, and the whole of the crew. So peace and love, and see you soon. Eu tenho ficado satisfeito nos últimos dias porque eu tenho tentado me conectar com o espetáculo de forma a me divertir com ele. Então, quando eu sinto que eu tenho alguns momentos nos ensaios e tanto na passagem de palco, que eu me encaixo nesse momento que eu já fiz várias vezes, de sentir que a música só está me levando. Sinto que nos últimos ensaios e na passagem eu tenho tido esses momentos mais de me encaixar com o momento da trilha mesmo, de viver o espetáculo. Até o momento que chegou de eu entrar, eu falei, não é mais um show. É o show depois de uma longa pausa, depois de tudo que aconteceu. Eu só senti isso quando chegou a hora de realmente entrar em cena. Eu acabei de assistir essa reestreia do espetáculo Som do Movimento Franquejara. Estou muito emocionado porque é muito incrível você ver uma obra de 20 anos, né, ser reapresentada com tamanha qualidade, né, e esse movimento todo de superação desse artista que tem tanta importância para a cultura do hip hop nacional e do mundo. Então, ver todas essas tecnologias, as danças urbanas ali no palco, sendo performadas com excelência, foi de encher os olhos. Então o público ganhou muito. Essa edição do Abril para a Dança sai muito enriquecida, né, com o trabalho
do Som do Movimento aqui sendo reapresentado. Então, o Frank está de parabéns e que esse espetáculo ainda possa ser apresentado por mais 20 anos, que sejam feitas todas as adaptações necessárias, mas continue aí viajando por todo o Brasil e por todo o mundo, mostrando essa cultura incrível que é essa dança que o Frank faz há tantos anos. E, enfim, trazendo a sua história no próprio corpo. Parabéns! Eu gostei muito de assistir o Som do Movimento, porque eu achei muito divertido e geralmente quando a gente vai ver dança, pelo menos as coisas que eu geralmente assisto, é mais aquela coisa mais cabeçuda, assim, super densa e temas difíceis às vezes de engolir, e é bom também ver uma coisa que é gostoso, é divertido e você fica só feliz assim de assistir, tá ligado? Então achei muito massa. É um espetáculo inteligente, tecnicamente envolvente e gratificante, conhecendo toda a história e a trajetória de Frank Jara e da companhia na qual ele gerencia com muita destreza, vê-lo nessa condição hoje, ofertando arte com inteligência pra gente. Não tava com cara de estreia, mas depois de fazer, parecia estreia. Porque daí é como se tirasse um peso, né, das costas, porque a partir de agora, esse caminho eu já percorri. Tipo, senão eu já fiz e já rolou. Então agora, daqui para frente, eu acho que é só ganho, mais ganho. Então, assim, obrigado. Espera só um instante. Eu tenho que fazer um negócio que eu acho importante, que eu até publiquei, mas a gente precisa acreditar. Esse cara aqui, que vocês estão vendo, que está filmando, me ajudou muito nesse processo todo. Foi meu preparador físico e mental e psicológico na minha construção e na minha recuperação e na minha remontagem desse espetáculo depois de 9 anos, comemorando agora 20 anos. Então, não só a minha preparação, mas também está aqui ainda filmando, me ajudando no processo do documentário. Então, assim, é meu braço direito e esquerdo, e as pernas também, e o coração também. Obrigado, Vini. Obrigado mesmo. E tá feliz? Eu tô. Principalmente porque quando a gente vê o feedback das pessoas, eu acho que é uma validação, né? Então, quando a gente está lá fazendo e está só se cobrando e não estou conseguindo, ou não estou fazendo do jeito que eu fazia, tudo isso vira um pesadelo até você se apresentar e você ver que você conseguiu dar o recado, trazer a mensagem que você queria, fazer as coisas, porque eu acho que o Som do Movimento ele tem uma coisa que é muito legal, que é como você assistir um filme de ficção científica. Tipo, você sabe que aquilo não existe, você sabe que ninguém está numa nave espacial, você sabe que aquele monstro não existe. Então, 20 minutos as pessoas estão viajando num cara que supostamente o som está saindo do corpo. Então, isso para mim que é prazeroso, é trazer um entretenimento, de fazer as pessoas saírem do lugar delas e ir para um lugar que eu estou proporcionando aquele lugar, aquela visão, aquele efeito na vida delas. Então, e aí quando a gente percebe, quando eu percebo que eu consegui isso, que as pessoas ficaram maravilhadas com o espetáculo e se envolveram, aí é que eu sinto que acima do movimento, acima da qualidade do point, a qualidade do passo, tem a qualidade da entrega e do que você passou para as pessoas. Então, eu acho que o objetivo foi alcançado, acima de tudo. Então, é lógico, para resumir, depois de meia hora, eu estou feliz, sim. Yes! E o microfone estava para baixo. Tava assim, era assim. Valeu. Por que eu acho que o maior é o... Obrigado, mano. Olha, foi muito emocionante ver o Frank de novo fazendo esse espetáculo, né? Um espetáculo que a gente trabalhou muito carinho, né? Ele fez uma grande história fora do Brasil, esse espetáculo. Ele, de plena forma, fazendo na perfeição, como sempre fez, né? Ele é muito perfeccionista e eu estava ali vigiando, falei, pô, como é que tá esse negócio? Perfeito. E eu fiquei muito emocionado, na verdade. A peça toda, né? É como se eu estivesse no palco ali com ele, lembro da gente produzindo, fazendo cada som, né? E para mim foi uma noite muito especial, saindo daqui muito feliz e realizado, de verdade, assim. Porque ele é uma pessoa que eu amo, é um irmão
coração mesmo. Então, quero deixar aqui os parabéns, Frank. Sabia que você não ia decepcionar, te conheço bem, é talento de sobras, e quem veio mais 20 anos aí com esse espetáculo, forte abraço, filho. Aqui. Cara, o que eu acho mais incrível da medicina, do corpo e da mente humana é essa capacidade de adaptação de algo que parecia impossível para a medicina e de repente a mente humana transformando em algo possível. Sim, todo mundo tem a capacidade, se quiser colocar na mente, de começar novamente. Parabéns, Frank, você é um caso a ser estudado, você é um gênio no que você faz. Parabéns pela sua resiliência, ó. Não é todo mundo, isso precisa ser passado para todo mundo. Se eu tivesse que encerrar minha carreira como dançarino profissional, seria lindo ter acabado ontem, mas não acabou. A gente está até construindo um espetáculo novo com a Discípulos, né, o Vinho, com a primeira geração da companhia, que eu acredito que talvez quando sair esse documentário a gente já esteja em cartaz, e você possa assistir. Então, eu acho que a sensação mesmo é que eu voltei. As outras tentativas anteriores, elas foram frustradas e eu não pude dizer isso. Agora eu sou capaz de voltar a vender o som do movimento. Tipo, eu estou fazendo. Se quiser contratar, a gente faz. I think that we have missed a lot from someone that's so great, and think that for the dance world, not just say Lockett or anything like that, just the dance world, to see a great artist in action. And so when he comes back, I beg you guys to check it out when you hear that he's going to be doing his shows again with his team and his solo that he's going to be doing. So I'm looking forward to it for sure. And if there's anything I can do to help him, put it together, to get it out there, I will do my best, for sure. E sou muito feliz de ver que esse trabalho, que é patrimônio, né? É uma celebração do patrimônio da dança, pedacinho dessa história, da grande história da dança, onde Frank tem papel, e não somente no Brasil, mas internacionalmente. E Frank, eu sou muito feliz, boa sorte com isso, e tomara que tem várias datas de apresentação. Durante todo esse processo foi físico, foi mental, mas também foi muito legal de ter o resgate de eu poder trazer o meu repertório de movimento de volta. Mesmo que ele não esteja presente o tempo todo no solo, porque o solo não é sobre isso, mas no final resultou em uma volta minha para a dança, para a minha dança, não é para a dança, mas para a minha dança. Bom, eu assisti essa peça 20 anos atrás, quando eu vi que ia ter ela de novo. Eu queria muito rever, porque eu tinha alguns flashes, né, de memória sobre essa peça. E é sensacional, assim, é uma obra que atravessa o tempo.
E até hoje, tipo, eu fico parado ali pensando como foi essa criação. Muito bom ouvir aqui também, né, sobre a criação. Mas é uma obra espetacular, assim, que ela te transporta, né? É muito lúdica. É uma peça que é uma apresentação que você se diverte com a performance, que você interage, que você curte, que você sente, que você é transportado para um outro universo. E realmente é como se você pudesse sentir, né, o corpo criar a música, né? Não só o corpo acompanhar uma música, mas ele criar uma sonoridade para dançar. Franquejara, sou seu fã, você é louco, você é muito zica, muito obrigado por essa obra. Só tenho a agradecer, o hip hop só tem a agradecer. E é isso, que muitos outros anos venham. É muito bom poder rever. Acho que para a gente tem um outro peso, né? Assistir assim, enfim, ver que a dança é ele, né? Então não parou, assim, porque talvez ele andando, ele vivendo, ele respirando, ele já estava dançando, talvez ele não se dê conta disso, né? Mas não sei como é para quem vê pela primeira vez, mas pra gente que vê, que tá revendo, parece que ele nunca parou. Eu acho que ter anunciado que o Frank ia voltar pro palco com esse solo tão importante já me ativou várias memórias. Vários aprendizados, o que o Frank abriu de caminhos, o que o Frank construiu de possibilidades da dança urbanas, dessas, de rua, o hip hop traduzindo para o palco, já me alimentou muito. E assistir o Frank em cena, depois de 20 anos de criação do Som do Movimento, é mostrar que a gente tem um legado, a gente tem obras importantes que para mim tinha que ser coreografia de repertório. Todas as formações de dança teriam que apresentar o trabalho de Franquejara. Dá para entender que ele é um espetáculo que ele se mantém o mesmo conforme o tempo passa, mas ele ainda continua surpreendendo as pessoas todas as vezes que ele é feito. E aí, para a gente poder operar esse espetáculo, eu e o Maurício, né, fazemos a operação, é sempre uma arte da minúcia, né? Então, como cada movimento, para cada troca, tem que ser muito cirúrgico, a gente precisa estar prestando muita atenção no que está acontecendo, e precisa conseguir ressaltar as cores e os movimentos junto com os nossos movimentos da luz, que é o que deixa a gente ansioso em fazer o trabalho, mas que também deixa a gente atento e presente no trabalho em como conversar com o público. Então o Frank está lá apresentando solo, mas tem uma partezinha nossa também ali no palco para poder fazer o espetáculo acontecer. If I had a message for Frank for his 20-year anniversary, actually for his solo, I just want to say thank you first, because that was a blessing to be part of that, and to be in the audience also, and to be watching him, and for showing us that real artistry looks like, for me reminding us, and the body remembering, and the soul endures. And the story never really ends, you know. So for me, it's just another beginning. It keeps rising me and rising us, brother. It's like you keep evolving, and it has to be like that, you know. Hi. He has been a pioneer in Brazil and all over the world. You know, he's does music, funky with it. He is a musician, a producer. So he has definitely, in this 20 years, this anniversary of, he has brought a lot to the table. Frank, you are the man. I humbly respect and love you. You've always shown love for the Electric Boogaloos, for me, and we go way back, man. And then I've been to Brazil a couple of times, and we hung out, and bringing us over, going to your house, eating the good food. So thank you. Thank you for being who you are, being about positivity, giving back, stuff like that. So much respect to you, and love all day, every day. Boom. Happy 20th anniversary, my brother.
Hey, what's up, peace? This is Kate from Scanners Inc. here, just leaving a message to wish Frank Ijara the dopest reunion tour of his incredible solo show, Som do Momento. Well, I'm absolutely happy for Frank that he's playing it again, and that is 20 years after that he's on stage with it again. What I'm hoping is, of course, that Frank is never going to stop dancing. I think that the world needs him, right? I think, like what we've done together, like all along with educating people about dance and always talking about dance and so on. That's what's going to keep him alive, man. That's like, he's a beautiful musician. He knows music. He's a beautiful dancer. He's a very good choreographer. He's a hard worker, which is also very important. So even if he's not going to be on stage by himself or on stage himself no more, he could always choreograph, direct, and do other things. But man, this guy is an artist from the bottom to the top. So his life would be miserable if he wouldn't have a chance to create and bring something on stage. So I'm really hoping for him it's going to go well, and I'm going to support him with everything I got. Agora sim, missão concluída. Como que tá? Eu tô bem, eu tô feliz também de ver um monte de gente que faz parte da minha história, da minha vida, que a gente gosta, tá, vim prestigiar, dá um ânimo, né? E aí quando a gente faz a última, dá vontade de fazer mais. É isso. Próximas. Programem. Chamem Frank Ijara. A Som do Movimento está vivo. É isso.